Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Hoje falaremos sobre controladores, né? Novamente, continuando. A gente viu na aula passada registradores e operações com registradores, até chegarmos a um projeto de um registrador que responde a múltiplos comandos, né? Esses comandos a gente vai chamar a partir de agora de microoperações ou de linhas de controle, né? Já linkando com o controlador, então a gente vai mostrar agora o projeto de um controlador simples, né? Mas antes disso, só para relembrar, quando a gente fala em um projeto com registradores, a gente pensa que ele pode ser usado para diferentes tarefas, né? A gente viu o projeto de um registrador em que a gente tem um registrador simplificado com poucas operações, como complemento, incremento, transferência entre registradores, etc. Mas o projeto de registradores ele pode variar, ou seja, você pode jogar toda a complexidade nos registradores. Em um sistema de um sistema síncrono, você pode jogar toda a complexidade nos registradores, ou você pode ter registradores mais simples e jogar a complexidade na unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética é uma unidade que vai operar os registradores para utilizar micro-operações para realizar operações mais complexas. Então, existem essas duas, digamos assim, correntes de projeto, que é ter registradores mais simples e ULAs mais complexas, ou ter registradores mais complexos, ou seja, a maior parte das operações está nos registradores, mas a ULA é uma ULA simplificada. A definição, né, de que registradores, quantos eu vou usar, como é o tipo de registrador, isso faz parte do que a gente chama de arquitetura do sistema. Então, quando você tem um sistema projetado, a ser projetado, você define uma arquitetura. E na definição da arquitetura, você vai ter projetos com registradores mais complexos ou registradores mais simples. E aí a gente vem, por exemplo, naquela briga antiga que existia, né? Acho que hoje ainda existe um pouco, entre, por exemplo, os fabricantes Intel e AMD. A pessoa vai falar, os registradores Intel são muito melhores do que o registrador AMD ou vice-versa. Então, na verdade, as arquiteturas são diferentes e, em algumas ocasiões, os registradores Intel respondem bem, melhor do que os AMD, mas em outras ocasiões eu já vi algumas coisas do AMD responderem melhor. Então, na verdade, não existe a melhor arquitetura, existe a melhor arquitetura para uma determinada tarefa. Então, a gente vai lidar agora com um projeto simples de uma arquitetura que a gente está incrementando. Então, a gente inicialmente tinha apenas esse registrador, né, que eu mostrei como é a estrutura interna desse registrador, que a gente vai chamar de CI, registrador de complemento e incremento. Só que agora eu quero realizar operações, ou seja, de soma e subtração de dois números. Eu vou assumir que esses dois números estão em dois registradores, chamados de alfa e beta, de n bits. Esses registradores têm simplesmente duas linhas de controle. Escrita, ou seja, o que estiver neste barramento de n bits, ó, então eu tenho aqui um barramento de n bits, esse tracinho em cima da linha indica que existem n conexões aqui, tá, representadas em uma única linha, a mesma coisa daqui, e esse registrador ele simplesmente escreve do barramento no registrador ou lê do registrador para o barramento, tá? Pelas linhas de controle que eu estou chamando de W alfa e R alfa, assim como o W beta e R beta. Então eu tenho dois números aqui nos registradores alfa e beta, obviamente são números binários de n bits, e eu quero realizar essas operações, alfa mais beta, alfa menos beta, menos alfa mais beta e menos alfa menos beta. Toda vez que eu precisar realizar operações de subtração, eu tenho que complementar de 2 o número do registrador. E tudo isso vai ser feito no registrador de complemento e incremento. Esse registrador seria um registrador de uma etapa prévia antes de uma estrutura de um somador. Então eu tenho aqui também um somador de dois números de n bits, né? É uma estrutura que a gente
vocês devem ter visto em digital 1, um somador é um sistema que soma dois números de n bits e dá como saída um número de n bits. Uma das entradas desse somador é a saída do registrador CI, de complemento e incremento, e a outra entrada é a saída de um registrador chamado acumulador. Como o nome está dizendo, ele vai acumular os resultados de soma. Então, toda vez que houver uma soma aqui no somador de 2 bits, de dois números de n bits, o registrador acumulador ele vai guardar essa soma acumulada. Ele tem conexão com o barramento de n bits e ele tem conexão também com o somador. Então, a saída do acumulador já é automaticamente colocada como entrada do somador. No registrador acumulador eu tenho apenas 3 linhas de controle. Escrever no acumulador, ou seja, pegar o que está no somador e escrever no acumulador. Ler do acumulador, read, ou seja, pega do acumulador e joga no barramento. E limpa acumulador ZA, certo? Isso aqui foi definido por algum projetista e está definida esta arquitetura. E com esta arquitetura a gente vai projetar um sistema que consiga somar dois números. Então eu vou primeiro, inicialmente, analisar apenas essa soma, alfa mais beta. Então como é que eu poderia realizar a soma de alfa mais beta? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pegar é quem faz a soma é o somador. Então eu tenho que colocar um dos números na entrada do somador. E tenho que garantir depois colocar outro número na entrada também do somador. Veja que o somador ele soma o que está saindo do CI com o que está saindo do acumulador. Então eu tenho que arranjar uma forma de pegar o que está no alfa, pegar o que está no registrador alfa, colocar no acumulador, que vai ser uma parcela da soma, e pegar o que está no beta e colocar na outra entrada do somador, que vai ser a outra parcela da soma. Então meu objetivo é colocar, por exemplo, beta aqui e alfa aqui, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, para eu fazer isso, eu tenho que seguir o fluxo. Lembre-se que isso é um sistema síncrono, então eu tenho que seguir o fluxo dos dados. O fluxo dos dados eu só consigo pegar o conteúdo do registrador A e colocar no barramento. E do barramento é que eu posso colocar em outro lugar, no caso no CI. Então, para eu colocar alfa neste lugar aqui, ó, para o alfa vir para a saída do acumulador, ele tem que ir para o acumulador. Mas o que entra no acumulador é a saída do somador. Então, se eu quiser colocar alfa no acumulador, eu tenho que somar ele, alfa, a um zero. Para eu somar alfa a zero, eu tenho que, inicialmente, então eu vou colocar aqui, ó, no pulso, na borda de relógio 1, deixa eu só apagar de novo, gerar. Na borda de relógio 1, eu vou zerar o acumulador. Então, eu vou ativar essa linha e vou zerar o acumulador. O que é que quer dizer isso? Que o conteúdo do acumulador, que vai estar automaticamente disponível nessa linha, ó, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: no projeto aqui que foi construído, a gente assume que o conteúdo do acumulador só vai para o barramento se eu ativar a linha RA. Mas o conteúdo do acumulador automaticamente está disponível na saída que vai para o somador. Ou seja, essa saída aqui, ó, é automática, eu não controlo essa saída. Mas essa saída para o barramento, ela é controlada. Então, a primeira coisa que eu fiz então, ó, é zerar o acumulador. Eu poderia também, no mesmo pulso de clock, ó, zerar no pulso 1, tá? Aqui é um 1. Então, eu vou representar o pulso 1. No mesmo pulso de clock, eu zerar isso aqui para garantir que está todo mundo zerado que vai ser operado. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero somar esse zero aqui a esse zero, eu quero somar o alfa e guardar o alfa no acumulador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ativar essa linha de controle na segunda borda de clock. Então, na primeira borda de clock eu zero. Aí, na próxima borda de clock, eu coloco o que está em alfa no barramento. Então, alfa é o número que eu quero fazer, eu quero colocar. E, como, lembre-se daquele critério que eu falei, né? O R
é muito mais rápido do que o W. Então, na mesma borda de clock, desculpa, eu fiz errado aqui, tá, pessoal? Não é o W, não. O W copia do... Ai, droga. O W copia do barramento para o acumulador. Então, o que eu quero é o R. Então, aqui, ó, na segunda borda de clock, é o R alfa. Ele vai estar disponível aqui no barramento. E na mesma borda de clock, ó, eu vou ativar o W na borda 2, fazendo com que alfa venha para este registrador aqui. Então eu fiz uma transferência, né, de registradores de alfa para CI. E o conteúdo do CI vai ser o número alfa. E agora, para eu colocar no somador aqui, ó, eu na próxima borda de clock, eu vou colocar R em nível 1, o que está em alfa vem para cá, aqui estava 0, que eu tinha zerado o acumulador, lembra? Tinha 0 aqui, e o somador vai fazer alfa mais 0 e vai colocar o resultado aqui, que é alfa. Na mesma borda de clock, eu posso então escrever no acumulador, e o que eu vou ter no acumulador agora é alfa, que vai estar disponível aqui. Então, deixa eu apagar aqui. O que vai estar disponível aqui é o próprio alfa. Certo? Agora não interessa o que tem aqui, não interessa o que tem aqui. O que interessa para mim neste momento é que eu coloquei alfa no acumulador. Eu quero realizar esta operação, só lembrando, tá? Esta operação. Bom, eu já tenho 3 bordas de clock para colocar alfa no acumulador. E agora o que é que eu tenho que fazer? Colocar beta nessa outra parcela da soma para que o acumulador tenha alfa mais beta. Então o que é que eu vou fazer? É só apagar aqui. Apagar aqui. Bom, aí o que é que eu quero fazer agora? Eu quero somar este alfa com o que está aqui, que é beta. Então eu tenho que, na próxima borda de clock, que é o quarto pulso, eu vou colocar beta agora. Isso aqui não vai ter mais isso, vai ter beta. Então beta vai estar no barramento. E eu vou apagar isso aqui, escrevendo, ó, na próxima borda de clock, que é a mesma borda daqui, ó. Lembre-se que eu posso fazer uma leitura e uma escrita em outro registrador numa mesma borda de clock. E o que vai estar aqui é o beta, que vai estar na saída. Desculpe, ainda não. Quando eu ativar o R novamente, na próxima borda de clock, na quinta borda de clock, o beta que tinha sido colocado aqui na quarta borda vai estar disponível na saída, ou na entrada do somador, na saída do registrador CI, e o somador vai me dar na saída alfa mais beta. Se eu quiser, na mesma borda de clock, eu posso escrever no acumulador, e o acumulador vai me dar como resultado alfa mais beta. Eu posso optar por deixar o resultado aqui no acumulador, depende do projeto, ou eu posso gravar o registrador em um dos dois registradores. Se eu quiser gravar o resultado da soma alfa mais beta em um dos dois registradores, eu ativo SRA aqui na sexta linha de clock e escrevo em um dos dois, por exemplo, em WA, na sexta borda de clock, e aqui vai ser substituído o conteúdo, ao invés de alfa, vai ter alfa mais beta. Eu poderia optar por criar um terceiro registrador aqui, eu poderia chamar de gama, W gama e R gama, e ter aqui a conexão com o barramento, e optar por usar gama para salvar o resultado, para não perder o resultado alfa, o número alfa que eu tinha anteriormente. Então, veja que eu tenho, a partir de um sistema, eu posso então projetar um sistema síncrono que execute essa sequência de operações. Primeiro, ative as entradas Z e ZA, depois ative as entradas R alfa W, depois ative as entradas R WA, depois ative as entradas R beta
W, depois ative as entradas R, WA, depois ative a entrada RA, WA, for W gama, depende do que eu queira. Se eu tiver um sistema então que execute essas operações, micro operações nesta ordem, este sistema vai controlar esta arquitetura para realizar uma operação de soma alfa mais beta. Então veja que a partir de pequenas operações simples, que eu chamei de micro operações, eu consigo implementar uma operação mais complexa, que é uma soma de dois números, e eu posso fazer isso quantas vezes quiser, dependendo do meu controlador. Bom, então, ó, aqui está a sequência de comandos, né, que eu tinha falado anteriormente. No caso aqui eu optei por salvar o conteúdo final da soma no registrador alfa, usando essa arquitetura simplificada, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que o clock está implícito, ou seja, eu não mostrei aqui por questões só de simplificação do desenho, mas a menos do somador, todos os registradores são controlados por um clock, tá? Essa sequência aqui só é válida para calcular alfa mais beta, certo? Se eu quiser alfa menos beta, eu teria que, quando o beta estivesse aqui no registrador CI, eu tinha que complementá-lo em um pulso de clock e incrementá-lo em outro pulso de clock. Então eu teria mais 2 pulsos de clock para fazer o complemento de 2 de beta, ou seja, quando eu fizesse C e depois I, o que estaria aqui no registrador de incremento e complemento seria o menos beta, né? O complemento de 2 de beta. E aí estaria disponível aqui o complemento de 2 no somador e eu somaria menos beta com alfa, que é o resultado que eu gostaria de fazer. E para cada uma das operações eu faria o complemento se fosse necessário. Bom, eu posso então projetar um sistema síncrono baseado naquele projeto do capítulo 7 que a gente viu. Eu posso projetar um sistema síncrono usando um fluxograma, e aqui eu vou criar uma chave só para dizer, enquanto a chave não for pressionada, não faça nada, fique esperando. Só comece a fazer a operação quando eu apertar uma chave, um botão, tá? Um botão. Então, por exemplo, o estado A seria o estado de espera, o estado 0, né? Então, enquanto aí testo a entrada, que era o botão. Se a entrada for 0, permaneça no estado de espera. O que é permanecer no estado de espera? Todos os níveis de controle aqui, W, R, I, Z, tudo estaria em 0, certo? Se a entrada for 1, quer dizer que o cara pressionou a entrada, então limpe o acumulador e veja se o cara soltou a entrada, ou seja, apertou na próxima borda de clock, limpe o acumulador e o CI, veja que limpar o CI não é necessário, tá? Vou voltar aqui, eu não preciso limpar esse registrador aqui para copiar por cima do que tem dele. Mas se eu quiser, eu posso limpá-lo, mas eu não preciso, certo? Quando eu copio de alfa para o barramento e de barramento para dentro dele, o que tinha anteriormente é zerado, então eu não preciso zerá-lo. Mas eu faço por uma questão do que está lá no somador, no acumulador. Então, apertou o botão, sim, ou seja, a entrada é 1, sim, então limpe o acumulador na próxima borda de clock e espere a pessoa soltar. Então, se na próxima borda de clock o cara não soltou, quer dizer que é 1 novamente, ele continua apertando, limpando o acumulador. Enquanto o cara não soltou o botão, continue limpando o acumulador. Soltou o botão, sim, ou seja, se x é igual a 0, sim, então vá para o próximo estado. Qual é o próximo estado? O próximo estado é o estado que eu vou ler de alfa e vou escrever em CI. O que é que eu tenho que fazer? Faça R alfa igual a 1 e W igual a 1 e todas as outras igual a 0. R alfa e W igual a 1 e todas as outras igual a 0. Aqui não tem mais relevância a entrada, então tanto faz se a entrada é x1 ou x0, eu não vou mais assumir que o cara pode apertar de novo o botão, mas se ele já entrou no estado 2, ele pode ficar apertando enquanto isso aqui não terminar. Aí qual é o próximo estado? O próximo estado é escreva complemento do registrador CI para
o acumulador passando pelo somador, que é como? Ativa R e ativa WA. Ativa R e ativa WA. Aqui está errado que não é W-alfa, é WA, tá? Depois, na próxima borda, vá para o próximo estado. Ativa R beta, ou seja, eu pego o que está em beta, joga no barramento, e pega do barramento, joga no CI. R beta, W igual a 1. Próximo estado. Pega o que está no somador, que é aqui eu tenho beta e aqui eu tenho alfa, então pega o que está aqui, joga no registrador acumulador passando pelo somador. Então faz beta mais alfa, passando pelo somador, e joga no acumulador. Como é que eu faço isso? R, ativo R e ativo WA. Ativa R e ativa WA. E todas as outras ficam desativadas. E por fim, pega o que está no acumulador e joga em alfa. Como é que eu faço isso? Ativo RA para jogar o que está no acumulador no barramento, e do barramento eu jogo em alfa ativando R alfa. Então R alfa não, desculpa, W alfa. RA, W alfa. Ativa essas duas e as demais ficam desativadas. Então tá aqui, ó, o diagrama de estados correspondente a esse fluxograma, e aqui a tabela. O estado presente é 0, 1, né? 0, 1, 2, 3. Os estados seguintes são, depende da entrada, né? Se eu estiver no estado 0 e a entrada for 0, a saída, desculpa, o próximo estado é 0. Se eu estiver no estado 0 e a entrada for 1, o próximo estado é 1, tá aqui, ó. Se eu estiver no estado 1 e a entrada for 1, eu permaneço no 1. Se eu estiver no estado 1 e a entrada for 0, eu vou para o estado 2, e daqui é irrelevante, ou seja, se eu estiver no estado 2, independente da entrada, eu vou para o estado 3. Se eu estiver no estado 3, independente da entrada, eu vou para o 4 e assim por diante. E as saídas, ó. No estado 0, as saídas são todas nulas. No estado 1, eu ativo só o ZA e Z, aqui, ó. No estado 2, eu só ativo R alfa W. R alfa W. Estado 3, RWA alfa. RWA. Estado 4, R beta W, aqui, esses dois. Estado 5, RWA. Estado 6, WA-RA. W alfa RA. E aí eu posso fazer usando aquele procedimento de escolha flip-flops do tipo JK, tipo D, monte os mapas de Carnot para cada uma das coisas, saída, etc. Eu chego num sistema desse tipo aqui, em que isso aqui seria a geração da lógica, né? Que seria as tabelas, as equações de excitação, a chave, né? Quando eu apertar a chave, isso aqui vai para o nível 1, quando eu soltar a chave, isso aqui vai para o nível 0, e o circuito decodificador das saídas, ó. Então, como é que eu decodifico a saída? A saída Z e ZA, ó, vamos pegar Z. Z vai ser 1 quando eu estiver no estado Q2, Q1, Q0. 0, 0, 1. Quando os flip-flops Q2, Q1, Q0 estiverem no estado 0, 0, 1. Então, ó, eu pego Q2 barrado, Q1 barrado, Q0 não barrado. Então, ó, aqui, Q2 barrado, isso aqui, Q1 barrado e Q0 não barrado, é o que vem para cá. A mesma coisa é o ZA. Q1 barrado, Q2 mesma coisa, depende desse estado presente. O R alfa, por exemplo, o R alfa é Q2 barrado, Q1, Q0 barrado. Então eu pego aqui Q2 barrado, Q1, Q0 barrado, tem o R alfa. Ele também é igual ao W, ó. W é igual a isso. Mas W também é ativado, ó, quando eu tiver 1, 0, 0, ou seja, Q2, Q1 barrado e Q0 barrado. Que é esse caso aqui, que é quando o R beta é ativado. Aqui, ó, R beta é ativado. E fazendo isso aqui, eu, então, utilizando a técnica de projeto formal que a gente viu, eu consigo implementar um sistema de controle síncrono, que toda vez que apertar essa chave, vai executar a operação de somar esses dois registradores usando essa arquitetura. Então, novamente, usando este projeto formal que a gente desenvolveu no capítulo 7, eu projetei um circuito controlador para esta arquitetura que vai realizar a operação alfa mais beta, onde alfa e beta são os conteúdos dos registradores alfa e beta. Se eu quiser fazer alfa menos beta, este projeto não serve mais. Eu tenho que inserir duas outras
dois outros estados, que seria o complemento e o incremento, teria que refazer o projeto, teria que refazer o projeto disso aqui, e, portanto, para cada operação teria um sistema de controle diferente. Bom, com esse projeto, como eu já expliquei, a gente minimiza o hardware, de certa forma, né? A gente garante que aquele hardware é o mínimo possível. No entanto, como eu quero deixar esse sistema mais, digamos assim, versátil, então eu preciso, o melhor é a gente usar uma técnica alternativa. Para mostrar essa técnica alternativa, eu vou precisar de um registrador de deslocamento. Se a gente olhar aqui as formas de onda, ó, isso aqui seriam as formas de onda ao longo dos relógios. Isso aqui é o relógio, né? A chave, ó, enquanto a chave estivesse desligada, não muda de estado. Então aqui os estados e as saídas, as entradas da arquitetura, que são as saídas desse sistema de controle. Quando a chave é inicializada, eu zero, né, ZA e Z, e enquanto o cara não soltar a chave, permaneço com ZA em 1. Quando ele soltar a chave, na próxima borda eu faço R alfa e W igual a 1. Aí na próxima eu faço R e WA igual a 1. Na próxima eu faço R beta e W igual a 1. Ou seja, eu estou deslocando os pulsos ao longo do tempo. Então, se isso eu estou deslocando pulsos ao longo do tempo, eu posso pensar nessa estrutura como um registrador de deslocamento. Então eu posso, ao invés de usar um sistema de um controlador pela técnica formal de projeto, eu posso usar um registrador de deslocamento. E antes de mostrar o registrador de deslocamento, eu vou só garantir que o meu dispositivo de partida ele não vai gerar vários pulsos ao mesmo tempo. Então, aqui está uma estrutura só para mostrar como eu poderia ter um dispositivo de partida para garantir que eu geraria apenas um pulso completo e não vários pulsos, tá? Então, esse sistema é como se fosse um sistema de debounce, de antitrepidação da chave, né? Porque a chave vai trepidar. Para não trepidar, eu faço eu garanto que isso aqui só vai gerar na saída S aqui um pulso único. E esse pulso ele vai ser usado para ser deslocado para ativar as saídas que eu tenho que ativar. Então, só lembrando aqui, ó, qual é o objetivo do controlador? É definir quais dessas entradas W, I, R, serão ativadas em que instante de tempo para realizar uma dessas operações que me interessa. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um registrador de deslocamento para a operação. Só voltar aqui. Eu quero gerar essa sequência aqui de comandos, essa sequência de microoperações. Para eu gerar essa sequência, um bit vai ser deslocado a cada instante que eu quero gerar essa sequência. E eu quero realizar essa operação, alfa mais beta. Então, ó, eu vou ter um flip-flop que quando for ativado, a saída dele vai ativar Z e ZA. O outro flip-flop que quando for ativado vai ativar as saídas R, alfa e W. Outro que vai ativar R e WA e assim sucessivamente. Então eu tenho o dispositivo de partida que garante que eu vou ter um pulso só em S, certo? Quando a primeira borda de clock ocorrer aqui, ó, que eu tiver um pulso aqui, deixa eu só colocar aqui. Eu vou ter um pulso aqui, certo? No dispositivo de saída. Na próxima borda de clock, esse pulso vai ser transferido para cá, ou seja, o 1 vai ser transferido para cá durante exatamente uma borda de clock, e veja que eu vou ativar ZA, certo? Na próxima borda de clock, isso aqui vai zerar, né, porque isso aqui só vai gerar um pulso, ou seja, vai gerar um nível lógico 1 durante um pulso. Então na próxima borda isso zera, e aqui eu tenho 1. Esse 1 vai ativar R alfa e W, fazendo com que o conteúdo de alfa vá para o registrador CI. Na próxima borda, esse aqui é zerado, esse 1 vai para cá, esse 1 aqui, ó, ele vai ativar R e WA, fazendo com que o conteúdo do CI seja transferido para o acumulador, passando pelo somador. Na próxima, isso aqui se torna 0 e o 1 vem para cá. Esse 1 ele vai ativar W e R beta, ou seja, eu vou transferir o conteúdo de beta
para o registrador CI. Na próxima, isso aqui vai zerar, vem para cá. Esse 1 vai ativar essas duas linhas com essa porta OR, que vai transferir o conteúdo do CI para o acumulador, passando pelo somador. E na próxima, eu vou ativar isso aqui, que vai ativar W-alfa e RA, que vai transferir o conteúdo do acumulador para o registrador R-alfa, que é o resultado da operação. Com isso aqui, veja, o projeto se torna muito mais simples e eu posso modular o projeto. Se eu quiser inserir agora o comando alfa menos beta, bastaria eu inserir aqui no meio, eu cortaria aqui, por exemplo, aqui eu transferi beta, eu transferi alfa, depois para o acumulador. Então aqui, ó, a partir daqui eu faria um corte no fio, colocaria dois registradores novamente em cascata. Aqui eu ativaria complemento, aqui eu ativaria o incremento e daqui eu voltaria para cá, para esse ponto aqui. Então veja que é mais simples, ou seja, eu consigo modular a operação simplesmente inserindo novos flip-flops no registrador de deslocamento. Então eu uso, se o meu sistema é rápido o suficiente, esse registrador de deslocamento vai ser rápido o suficiente para gerar uma operação de soma. E a partir de agora a gente já vê que a gente consegue incrementar o nosso controlador, fazendo com que esse controlador realize uma sequência de micro-operações para uma operação mais complexa, que é uma soma. Bom, aí para a gente só inserir alguns detalhes no registrador, existem algumas coisas no registrador de deslocamento que eu posso inserir para, por exemplo, controlar outras coisas. Um dos exemplos é no final aqui, ó. Eu tinha dito aqui, ó, eu posso escolher salvar em alfa o resultado da soma ou salvar em beta, né? E eu poderia colocar, por exemplo, ó, uma linha de comando chamada seletor de registro final, ou Final Register Selector, FRS, em que eu escolheria em que registrador eu salvaria o resultado, se em alfa ou se em beta. Se FRS for 1, eu salvo em alfa. Se FRS for 0, eu salvo em beta. Ou seja, se isso aqui for 0, eu tenho 0 aqui, eu vou ter 1 aqui, vai habilitar essa porta, o conteúdo do pulso aqui, quando ocorrer, vai ativar beta, que vai salvar o conteúdo em beta. Se ao contrário, eu tenho 1 aqui, ela vai ativar essa porta e vai desativar essa porta, e eu vou salvar o conteúdo em alfa. Então veja que isso aqui, essa estrutura de duas portas AND, com uma entrada de controle não barrada e uma entrada de controle barrada, é uma estrutura if, né? É um if isso aqui, ó. Se FRS for 1, faça isso. Caso contrário, faça isso. Então, uma estrutura de if a gente implementa do ponto de vista de baixo nível com portas lógicas desse tipo aqui. Uma outra operação que eu posso fazer é uma entrada para controlar o fluxo. Novamente um if. Ó. Essa entrada F, ela seria uma entrada de controle para eu dizer se eu quero ir pelo ramo de cima ou pelo ramo de baixo na sequência. Então eu teria duas microoperações aqui diferentes. Se o F for 0, eu vou escolher ativar essa microoperação daqui. Ó. Se o F for 1, eu vou escolher ativar essa microoperação. E essa porta O aqui faz com que continue o fluxo inicial. Então, por exemplo, eu poderia usar essa estrutura aqui, como eu tinha mostrado, para saber se eu vou querer ou não complementar e incrementar. E eu deixaria o meu sistema mais generalizado. Uma outra forma também, ó, é eu usar um decodificador. Então, aqui, ó, eu tenho uma variável de controle e eu posso ter dois ramos paralelos que eu posso seguir por um ou por outro, dependendo do valor da variável. Mas eu posso ter mais de uma variável.
por exemplo, duas variáveis de controle, F1 e F2. E eu tenho, então, 4 possibilidades. Ó. Se isso aqui é um decodificador, o código daqui vai ativar uma das 4 entradas por vez. Então, se eu ativar se o código aqui ativar essa saída, eu vou seguir este caminho. Caso contrário, eu vou seguir este caminho. Caso contrário, eu vou seguir este caminho. Caso contrário, desculpe, eu vou seguir este caminho. E no final eu tenho uma porta O para coletar todo mundo e seguir o fluxo natural. Então isso aqui poderia ser uma sequência para eu ter vários caminhos possíveis de acordo com o código que eu coloque aqui nessas duas entradas de controle, F1 e F2. Aqui seria o salto, né? Um exemplo de salto de microinstruções. Por exemplo, essa variável f, ela seria seletora de eu executar ou não essas duas operações. Ó. Se ela for 0, essa porta vai ser ativada e eu vou pular direto para esse flip-flop aqui. Caso contrário, se ela for 1, eu vou ativar essa e desativar essa e ele passaria por isso aqui. Ó. Então isso aqui seria o caso, por exemplo, de eu inserir naquele esquema anterior o C e o I. Se essa F fosse 0, eu não incrementaria, complementaria, ou seja, faria alfa mais beta. Caso contrário, eu faria alfa menos beta, por exemplo. Isso aqui é usar, por exemplo, a entrada de controle para tornar ineficiente alguma microoperação. Eu não faria nada aqui, ou seja, se F fosse 0, eu desabilitaria essas duas entradas e ele pularia essas duas microoperações. Se F fosse 1, eu executaria essas duas microoperações e levaria 2 pulsos para realizar. A diferença disso para isso aqui é que aqui, ó, eles fazem a mesma coisa, né? Eu seleciono ou não duas microoperações, só que neste primeiro caso eu economizo. Se eu não quiser complementar e incrementar, eu economizo duas bordas de clock, né? Porque eu não preciso esperar esse nem esse para depois usar esse. Aqui não. Eu tenho que passar pelas duas bordas de clock, independente de se eu vou ou não ativar essas microoperações. O que é melhor, o que é pior? Depende da sua implementação, tá? Tudo vai depender do que você vai usar. Deixa eu ver se está... E por último, o que eu quero mostrar é só uma estrutura de laço de repetição. O famoso for, ou o famoso while, né? Do while, aquele laço de repetição que você fica repetindo várias coisas enquanto uma variável for verdadeira. Como é que eu posso implementar isso? Por exemplo, aqui, ó. Então eu tenho uma porta ou, o pulso estaria vindo aqui, né? A cada borda de clock. Quando eu tivesse uma borda de clock, o pulso estaria aqui, e esse pulso na próxima borda seria transmitido para cá, aqui é 0. Aí o pulso na próxima borda vem para cá, depois no próximo esse aqui vai ser 0, vem para cá. Aí esse 1 aqui, ó, estaria aqui, eu posso ou passá-lo adiante, ou eu posso retornar ele para ele repetir essas 3 operações. Então aqui, ó, eu teria 3 operações, né, cada uma correspondente a uma ativação de uma microoperação. E se F for 1, se F for 1, eu desabilito essa porta e eu passaria o pulso para frente. Ou seja, eu executaria essa próxima microoperação. Caso contrário, se F fosse 0, o que aconteceria? Esta porta aqui, ó, esta porta seria desabilitada, eu habilitaria essa porta aqui e esse pulso estaria disponível aqui, e na próxima borda de clock ele iria para cá de novo, depois iria para cá, depois iria para cá, e eu ficaria repetindo essas 3 operações enquanto F fosse igual a 1. Na verdade F fosse igual a 0, não, desculpe. Ou seja, essa é uma forma de você implementar uma estrutura de repetição em baixo nível usando flip-flops. Isso aqui é um laço de repetição. Eu repito várias microoperações enquanto essa variável for verdadeira. Ou, no caso aqui, for falso, porque eu tenho a inversão embaixo aqui.
Bom, com isso aqui, pessoal, a gente finaliza essa primeira etapa dos controladores simples, né? E nas próximas aulas eu vou mostrar um controlador mais genérico para essa arquitetura, e a gente vai incrementar essa arquitetura com algumas operações mais complexas para a gente começar a ter um pequeno computador, digamos assim, um microprocessador simplificado. Bom, então com isso eu finalizo e até a próxima.